Bem-vindo a este episódio do Cético do Senso Comum. Recentemente, a Força Aérea dos Estados Unidos da América afirmou estar investigando como entregar suprimentos logísticos em qualquer lugar da Terra, usando tecnologia de foguetes em menos de 1 hora, com o objetivo de ter isso em prática até 2022. Vamos dissecar esse conceito que apareceu nas notícias das redes sociais. Isso é, na verdade, um absurdo reciclado que surge de vez em quando. A SpaceX propôs em 2019 trabalhar com o Exército dos Estados Unidos da América para desenvolver um sistema usando a Starship. Isso ressurgiu em outubro de 2020, mencionando novamente a SpaceX e a Starship. Porém, o anúncio da Força Aérea em junho de 2021 aparenta ter dado abertura para que outros possam concorrer competitivamente, visto que o desenho do navio não se assemelha em nada com uma Starship da SpaceX. O debate chegou ao Twitter quando este artigo viralizou e alguns canais bajuladores se alinharam para admirar a genialidade da Força Aérea por ter uma ideia tão brilhante. Hoje vamos mostrar que a Força Aérea precisa contratar engenheiros melhores, e eles podem enviar os que tem agora para o exterior, onde podem ser úteis lavando panelas ou encontrando minas terrestres. Em um cenário onde uma ação em área avançada está desesperadamente necessitando de reabastecimento por algum motivo. O gráfico usado no comunicado à imprensa mostra ambulâncias militares se afastando do que parece ser um navio de suprimentos de foguete que pousou, sugerindo ajuda humanitária em uma zona de desastre natural. Nesta cena, observe o design geral do foguete e note que ele não possui uma escotilha de acesso. Esse paradigma é uma variação do sistema de transporte humano ponto a ponto sem sentido proposto por Musk em 2017 e repetido por sua marionete Gwynne Shotwell em 2018. No episódio 8, evisceramos o modelo de transporte humano. 8 episódios depois, vamos repetir o processo com o sistema de entrega Drag Goods. Vamos supor que eles usarão a Starship, que funcionará perfeitamente, exatamente como Musk promete, e usaremos as instalações de lançamento dos Estados Unidos da América em Vandenberg, Califórnia, como base. Vandenberg é uma antiga base da Força Aérea com pistas que hospeda lançamentos de foguetes desde 1958. Recentemente, foi renomeada como Base da Força Espacial de Vandenberg, sendo agora a sede do Space Launch Delta 30 e seus esquadrões anexos. No Google Maps, podemos ver o layout da base, a localização dos hangares, das pistas e das instalações de lançamento espacial. Vandenberg abriga diversas instalações de lançamento, algumas desativadas, além de instalações de teste para ICBMs. O Google Maps é excelente em mostrar detalhes na maioria dos lugares, mas aqui está incompleto. Por outro lado, a Wikipédia fornece as coordenadas exatas para cada um desses sites. Então, vamos apenas apontar os poucos complexos de lançamento espacial ativos. O Complexo Espacial 2 Oeste é usado para lançar o Firefly Alpha, fica neste local. Os lançamentos do Atlas V ocorrem no Complexo de Lançamento Espacial 3 Leste desde 2008. Os lançamentos do Falcon 9 usam o Complexo de Lançamento Espacial 4 Leste e eles são recuperados no Complexo de Lançamento Espacial 4 Oeste, também conhecido como LZ-4. A SLC-6 abriga os lançamentos do Delta IV para órbitas polares. Minotauros usam o Complexo de Lançamento Espacial 8 e os Taurus são lançados do Complexo 576 Leste. Todos esses complexos de lançamento estão localizados a uma distância razoável de qualquer outro conjunto de estruturas, apenas por precaução. Vamos imaginar um cenário de desastre na costa oeste da América do Sul. O foguete não poderá voar sobre a Terra, então vamos jogar limpo, já que lançar um foguete não autorizado sobre qualquer país poderia ser considerado um ato de guerra. O Peru está na costa oeste, e eles têm muitos terremotos no Peru, então vamos dizer que eles tiveram um grande terremoto em Lima e precisam de suprimentos médicos urgentes. Ignorando as outras bases militares americanas na América do Sul próximas de Lima, vamos enviar os suprimentos de Vandenberg. O Boeing C-17, um avião de transporte, é citado pela Força Aérea como tendo a carga que eles desejam entregar por foguete em até 1 hora, segundo o comunicado de imprensa. Então, o que vamos fazer é comparar a logística de usar essa aeronave dessa base contra a logística de usar uma Starship do mesmo ponto. Lima fornece uma lista do que precisam e os selecionadores vão aos hangares preparar paletes de suprimentos. Simultaneamente, os pilotos do C-17 iniciam a inspeção da aeronave, movendo-a para perto dos hangares de suprimentos no asfalto e começam a preencher o plano de voo. As equipes de manutenção reabastecem a aeronave. Após os paletes serem embalados pela equipe de armazenamento, eles são levados por empilhadeira ou caminhão até a rampa traseira do C-17, onde são posicionados no chão e travados no lugar.
Os paletes podem ser empilhados até a altura permitida pelo pé direito, e empilhadeiras ou caminhões podem se alinhar para descarregar suas cargas na aeronave. Com a escotilha traseira selada, o avião pode taxiar até a pista e seguir para a zona de lançamento. Reabastecer a aeronave pode ser uma parada rápida em um depósito de combustível ao longo do caminho, ou pode ser feito no ar usando uma aeronave como o KC-135 Stratotanker, como neste clipe. A grande vantagem do C-17 é poder lançar suprimentos diretamente em áreas afetadas sem pista de pouso, usando paraquedas pela porta traseira sem necessidade de pousar. Com o mesmo método, eles poderiam entregar em várias zonas de largada durante um único voo. Uma vez que essas entregas estejam completas, vire a aeronave, volte para casa. Missão cumprida. Compare essa eficiência do conjunto com o conceito de foguete. A chamada entra, a equipe de provisões junta os paletes de suprimentos e os operadores de empilhadeira os levam para o... Onde está o foguete? Ele não vai estar estacionado no meio de uma base aérea agora, certo? Há uma razão para as plataformas de lançamento estarem a quilômetros dos prédios da base. Olhe nessas fotos e você não está vendo armazéns ou hangares, está? Os paletes serão carregados em caminhões e transportados para o local de lançamento do foguete, em vez de serem carregados diretamente na aeronave. Então, outro operador de empilhadeira precisará descarregá-los e levá-los até a escotilha do foguete. Mas a escotilha do foguete não fica no nível do chão, certo? Na foto, a máquina não tem escotilha visível. Na Starship, ela fica aproximadamente 30 metros de altura. São 30 metros para o mundo, se lançarem a máquina sem o benefício do impulsionador superpesado. Se o foguete precisar da potência extra para lançar, a escotilha estará a cerca de 100 metros de altura. Este é o plano de piso do compartimento de carga C-17, com cerca de 5 metros de largura até as bordas quadradas da fuselagem arredondada. O piso é um retângulo de 25 metros de comprimento e 5 metros e 25 de largura. A folga na rampa é de 4 metros e meio. Planta baixa de um convés da Starship, em escala. É mais largo que o C-17, com 8 metros até as paredes internas, mas os andares acima da escotilha terão formato de rosquinha para permitir a passagem de materiais para o convés superior. Depois que a carga é levantada do chão para entrar no navio no convés de carga pressurizado inferior, ainda tem até 20 metros mais para ir dentro da nave, e o tamanho do palete será determinado pelo tamanho do elevador no centro do navio, indo entre os andares. A operação se resume à velocidade de 2 elevadores distintos. Ademais, esses convéses, o elevador e outros equipamentos reduzirão a capacidade de carga de 100 toneladas do veículo. Tudo dentro da carenagem terá que atingir o máximo de 100 toneladas. Digamos que, em vez de paletes aleatórios, eles usam um container de transporte padrão, frequentemente chamado de container D. Estes são containers rígidos empilháveis em até 4 unidades de altura. Eles têm aproximadamente 1,25 metros cúbicos, medindo 1 por 1 por 1 e 1/4, e têm uma capacidade de 1 tonelada imperial, ou cerca de 907 quilos. O C-17 seria capaz de levar esses containers, empacotando-os em 4 de largura, 4 de altura até o teto e 25 fileiras de profundidade na aeronave. São 400 unidades no porão. No Starship, isso não acontecerá. Como não há espaço para a maquinaria operar dentro do veículo durante o carregamento, tudo terá que ser desempilhado e de um único andar, resultando em mais cabeças de convés e perda de carga. A porta de acesso, se redonda, terá que acomodar as dimensões da caixa, então um buraco quadrado pode ser mais prático. Usaremos as medidas exatas da caixa como o tamanho do portal, sem contar com a maquinaria necessária para operar o elevador. As paredes arredondadas do cilindro tornarão o embalamento complicado, com muito desperdício de espaço. Eles terão que brincar um pouco com a configuração. Se fizerem tudo em um padrão quadrado, eles podem encaixar cerca de 24 por nível. Ao posicioná-los com um anel externo e um padrão quadrado central, é possível obter 27 por nível. Dividindo a diferença em 25, eles precisariam de 16 níveis para igualar a capacidade do C-17. Considerando que as cabeças de convés teriam que ser sólidas o suficiente para suportar até 25 toneladas por nível, ocupando volume e reduzindo a capacidade de carga, e o fato deste veículo ter um nariz afunilado, isso simplesmente não é possível. Portanto, esses materiais precisam ser fixados de modo que não possam se mover. Movimento na carga durante o lançamento desmontará o foguete. Quando tudo está certo, e eles selam a escotilha e evacuam a plataforma, podem começar a abastecer a nave. Já vivenciamos isso. O abastecimento de um ônibus espacial com 630 toneladas de oxigênio líquido e 106 toneladas de hidrogênio líquido no tanque amarelo durou menos de 3 horas.
A Starship requer 1.200 toneladas de propelente para o primeiro estágio e 3.400 toneladas adicionais se o impulsionador for usado no lançamento, totalizando quase o dobro do propelente. Isso vai levar um tempo, e com propelentes de multidão, eles não serão capazes de simplesmente abastecer a nave e deixá-la lá até que seja necessário. Enquanto isso, como a nave não teria tripulação, programadores e especialistas em voo precisariam elaborar um plano de voo e contingências para que ela possa realizar a entrega de forma autônoma, incluindo a busca por um local adequado para pousar perto da zona de desastre. Todos os veículos estão carregados, abastecidos e prontos para lançar, mas alguém viola a zona Temporary Flight Restriction, interrompendo a contagem regressiva. Para lançar um foguete, TFRs ainda serão necessários, exigindo aprovação e monitoramento da FAA. Após a liberação da zona, o foguete decolará. O tempo de voo de Vandenberg a Lima seria de aproximadamente meia hora. E então... Primeiro, o foguete precisa pousar em segurança, então eles devem encontrar um local de pouso nivelado adequado em breve. Após o pouso do foguete, as equipes de terra se aproximam da zona de pouso para garantir a segurança da nave e abrir a escotilha, que está a 10 andares de altura. Mas no destino, eles não terão elevadores externos e coisas do tipo. Eles terão que descarregar o foguete container por container, andar por andar, usando uma plataforma de guindaste para levar os suprimentos até o chão, descarregar e repetir o processo até terminar. Quanto peso você acha que aquele guindaste de cabo de 4 pontos pode suportar e levantar? Lembrando que está fora da pegada do veículo e afetando o centro de gravidade desse veículo, que se tornará mais e mais leve para cada carga consecutiva. Sem mencionar que, se todo o combustível tiver sido usado, este veículo ficará com o centro de gravidade muito alto. Como os contêineres estão no nível do chão, eles precisam ser embalados nos caminhões vistos nas imagens geradas por computador S e transportados para onde são necessários. Após as entregas, quando tudo estiver concluído, o foguete decolará e retornará para casa. Não, esse sujeito vai ficar exatamente onde está. É quase certo que não haverá combustível suficiente para decolar e retornar. E a menos que tenha pousado em outra base aérea com instalações para reabastecimento e técnicos capazes de reformar a aeronave para voar, ela não irá a lugar algum. Eles terão esta nave espacial sentada no meio da zona de desastre onde pousou até que algo mais aconteça e ela caia ou exploda. Isso se torna um perigo adicional para a área. De fato, esse conceito é absurdo. Entregar materiais para o outro lado do planeta por foguete não é apenas um conceito ridículo, mas também inviável na prática. Não existe cenário em que isso seja melhor que entregar mercadorias por aeronaves militares de qualquer uma das 800 bases dos Estados Unidos da América espalhadas pelo mundo. Se algo ocorresse em Lima, eles poderiam voar de qualquer base na América Central ou do Sul, Guantánamo Bay ou Aruba, todas facilmente acessíveis pelo alcance de voo do C-17. E a única razão pela qual usamos o Boeing C-17 como a comparação foi porque esse foi o mencionado no artigo da Força Aérea. Mas um único Lockheed Martin C-5M Super Galaxy carrega uma carga máxima de 129 toneladas métricas com um alcance de 7.000 milhas náuticas, ou cerca de 13.000 quilômetros, usando meras 150 toneladas de combustível que tem uma velocidade de cruzeiro de 830 km por hora. Menos de 4 horas após decolar da base cooperativa em Aruba, a 2.800 km de distância, eles pousariam em Lima, Peru, com os tanques 80% cheios para o voo de retorno para casa. Na verdade, eles poderiam fazer 2 viagens de ida e volta com a mesma carga de combustível. Este avião gigantesco poderia transportar a mesma carga do C-17, além de 2 helicópteros, para distribuir os suprimentos com precisão milimétrica. Custo do veículo: $100 milhões por algo reutilizável versus o custo da Starship de uso único, juntamente com todos os pesadelos logísticos embutidos nesse sistema. E lembre-se, os Estados Unidos da América têm uma rede de bases ao redor do mundo para suas diversas forças armadas. Se uma está distante, sempre há outra para recorrer que pode chegar mais rapidamente. Na África, Ásia e Europa, eles cobrem praticamente todo o globo, tornando a ideia de entrega por foguete ainda mais absurda. Além disso, existem grupos de transportadoras localizados ao redor do mundo, caso isso não seja suficiente. Só para concluir, estávamos entrando em um debate no Twitter com Scott Manley sobre isso, já que ele postou aquele artigo em seu perfil e estávamos nos perguntando como ele poderia possivelmente pensar que isso é uma boa ideia ou como seria tecnicamente viável. Com sua típica arrogância escocesa, ele nos questionou se estamos dizendo que entendemos melhor do que a própria Força Aérea o que ela precisa.
Então, para parafrasear a pergunta à luz de nossa investigação, achamos que temos uma compreensão melhor da realidade do que os SOBs da Departamento da Força Aérea do laboratório da Air Force Research, que esqueceram de colocar uma porta de saída em um Intercontinental Ballistic Missile, imagens geradas por computador que eles querem usar para entregar suprimentos, serviços médicos de emergência e MRS, conforme solicitado para o Flight Data Recorder, o que exigirá um procedimento operacional padrão completamente diferente da FAA e do Departamento de Defesa do que os C-17S e os C-5MS, para evitar um Rapid Unscheduled Disassembly ou Loss of Vehicle, incluindo a emissão de TFRs e NOTAMs em torno do LZ do Ministério da Defesa em uma zona de desastre. Sim, nós temos. Se o pessoal do Departamento de Defesa, ou Air Force Research, assistir a este vídeo, teremos economizado cerca de $50 milhões dos contribuintes americanos. Caso contrário, quando os cientistas de foguetes iniciarem a investigação, é provável que descubram que o governo federal já considerou este conceito antes. Como em outras ideias originais de Musk ou da SpaceX, se você pesquisar a fundo nos arquivos da National Aeronautics and Space Administration ou nos quadrinhos, descobrirá que elas não são tão originais assim. Obrigado por assistir este episódio do Cético do Senso Comum. Esperamos que a Força Aérea tenha dado a este conceito a atenção e cuidado merecidos, ou seja, nenhum. Conceito inútil, e o fato das pessoas não enxergarem através deste analfabetismo científico é tão humorístico quanto decepcionante. Na nossa opinião, todos deveriam saber como analisar os números como fizemos aqui e tirar suas próprias conclusões. Estamos nos aproximando do nosso primeiro aniversário com todos os nossos números em crescimento. Esperamos alcançar os mágicos 20 mil inscritos até 1º de julho, mas precisaremos da sua ajuda. Curta o vídeo, compartilhe com amigos, poste nas redes sociais e inscreva-se para saber quando o Cético do Senso Comum voltar.